Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda nada. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Estamos concluindo mais uma semana, entregando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós podemos e confiar nele, porque Ele sabe fazer muito melhor do que nós. Nós estamos aqui declarando que os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas vão acontecer. Cada palavra vai se cumprir, cada promessa vai se realizar, porque Deus é bom. Nós estamos finalizando essa semana crendo nos milagres do Senhor, crendo nas promessas do Senhor. Nós estamos terminando essa semana na expectativa da próxima semana que virá, certamente trazendo consigo suas provisões e suas portas abertas. Eu quero declarar e te abençoar nesse momento, que o Senhor possa te cobrir de bênçãos, que o Senhor possa guiar os teus passos, te dar clareza, entendimento e sabedoria, para que onde quer que você esteja, você seja bem sucedido, o que quer que você faça, você possa glorificar a Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, é uma satisfação imensa ter você conosco. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos, segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui mesmo nesse canal. Deus continuará fazendo e fará ainda mais do que aquilo que nós temos expectativa, porque o Senhor é mestre em nos surpreender, não é verdade? Então seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus possa falar grandiosamente ao teu coração. Esse devocional ele acontece com um propósito muito claro, te aproximar do Senhor. Um passo mais perto, um passo de cada vez, um passo por vez. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações e participe dos nossos canais de comunicação, cujo link está na descrição desse vídeo. Tá bom? Meus lindos, satisfação imensa estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos aqueles que são membros desse canal. Muito obrigado. Através da graça de Deus e da colaboração de vocês, nós somos capazes de alcançar cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Que Deus possa multiplicar a 100 por 1 sobre a vida de vocês e possa transbordar 10 vezes mais toda a semente que vocês têm semeado aqui nesse solo fértil do Senhor. Tá bom? Lindos, um aviso muito importante. Hoje é o último dia para que você possa adquirir aqui esse livro. Nosso primeiro livro gerado aqui. Gerado nesse devocional. 3 anos o Senhor tem nos falado, 3 anos o Senhor tem nos ensinado e nós estamos aqui, queridos, declarando que o Senhor abençoará, transformará a vida de muitas pessoas através daquilo que está escrito nesse livro. Um passo mais perto. Esse é o propósito desse devocional. E esse livro relata o desafio de 100 dias. Cada dia um passo. Cada passo mais próximo do Senhor. Se você ainda não adquiriu o seu livro no pré-lançamento, adquira, porque hoje, às 23h59, nós estaremos encerrando, porque nós já conseguimos todos os valores para que nós possamos imprimir a primeira tiragem. Será maravilhoso. Creio, será poderoso. Pastor, como é que eu faço para adquirir? Link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Aproveita. Pastor, eu quero adquirir mais de um exemplar com preço individual. Então você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem no nosso direct lá no Instagram. Ou então no nosso e-mail, contato@glaubersongifone.com.br, e você conseguirá adquirir uma leva maior, cujo frete permanece o mesmo, ele muda apenas com 10 exemplares, tá bom? Lindos, vamos lá, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo. Fique com o pensamento de Deus, fique com o pensamento de Deus. Esse é o tema que eu quero trabalhar com você, porque nós estamos numa estação que eu sei que muitas pessoas estão sendo bombardeadas com muitas lutas em sua mente, muitas lutas internas. E eu sei que essa é a estação que o Senhor está nos moldando, nos mudando, nos edificando. É o momento que Deus está trabalhando em nossa vida. E eu creio que o Senhor fará milagres acontecerem. Amém? Então, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um que está nos assistindo. Nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada pessoa, de cada família, seus sonhos, seus planos futuros.
Nós queremos derramar sobre eles um bálsamo de sabedoria para que possam crescer mais e mais, romper em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, que cada ciclo que já deveria ter se encerrado possa encontrar o seu fim, que coisas novas possam encontrar lugar na vida de cada um deles. Nós declaramos e profetizamos sobre eles em nome de Jesus. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nós estamos aqui, Senhor, declarando: o Senhor é o nosso provedor e nós viveremos milagres. Pai, nos abençoa nesse encontro, nos abençoa nesse devocional. Derrama sobre nós, Pai, da Tua unção, da Tua presença. Nós queremos viver mais de Ti, nós queremos crescer mais contigo. Nós queremos, Pai, entregar nas Tuas mãos cada um, cada casa, cada família, cada filho, cada esposa, cada marido. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. Faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Salmos no capítulo 139, no verso 17. Um versículo. Hoje o nosso devocional vai ser em cima de um versículo. Às vezes é em cima de um capítulo, às vezes é em cima de 10 versículos, mas hoje será em cima de um versículo. Hoje será construído em Salmos 139, no verso 17, diz o seguinte: quão preciosos para mim são os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Nós vivemos numa estação que os nossos pensamentos estão nos afetando muito mais, principalmente quando a era da informação tem trago para nós muitos benefícios a um preço muito alto. Eu tenho falado com muitas pessoas, principalmente relembrando os tempos nostálgicos, né? Que você não precisava mandar uma mensagem no WhatsApp para poder falar com seu amigo. Você ia na casa dele, batia na porta, às vezes era a mãe dele que atendia e você perguntava sobre o Marco. Cadê o Marquinhos? O Marquinhos tá tomando banho. Tá bom, tia, daqui a pouco eu volto. E aí você voltava, o Marquinhos tava lá te esperando. E você depois ia com o Marquinhos na casa do outro, do João. Ô João, cadê tu, João? Vamos ali na casa do Arlânio. O Arlânio ia lá e depois ia lá na casa do Mateus e você ia. Queridos, nós tínhamos vida na vida. Nós não éramos dispersos nem distraídos por tantas informações ou por tantas coisas que nos deixa ansiosos hoje em dia. E eu sei que por causa de tantas coisas existem pensamentos que encontram lugar na nossa mente que não deveriam. Existem pensamentos que encontram espaço na nossa vida que não deveriam encontrar. Eu quero te trazer à baila, eu quero trazer para você nesse momento um entendimento claro, um entendimento conciso, um entendimento que nós devemos cada vez mais cuidar da nossa mente, porque se nós não somos capazes de cuidar da nossa mente, nós teremos que ser obrigados a lutar contra alguma doença emocional, alguma fragilidade emocional, alguma mazela emocional. A nossa mente está sendo bombardeada todos os dias. E eu sei, querido, que assim como você um dia teve uma mente que sonhava com pequenas coisas. Quando você olha para uma criança, você percebe que ela brinca com qualquer coisa. Ela cria uma história na cabeça dela e depois ela conta para você: ah, papai, porque a sereia encontrou o lobo mau e aí eles lutaram e a sereia ganhou e ela nadou nos mares. É uma história, irmão, muito linda. Apesar de muitas vezes não fazer sentido, mas é muito linda. E você vê que a nossa mente sempre foi um celeiro de bons sonhos e bons pensamentos. Mas qual foi o dia que a nossa mente se tornou uma oficina de ansiedade? Qual foi o dia que a nossa mente se tornou uma oficina do maligno para pensar apenas as coisas ruins? Aqui o salmista, ele traz à baila quão preciosos são os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Ele está engrandecendo os pensamentos do Senhor. Depois você vai ver que a palavra também nos diz que os planos do Senhor sobre nós não são planos de nos causar mal, mas sim de nos fazer bem, planos de nos fazer prosperar, planos de crescer. Só que às vezes nós não guardamos a nossa mente, por isso damos lugar a pensamentos, damos lugar a certas falas que não devem ser tidas como verdades. Os nossos 2 últimos devocionais nós falamos muito sobre isso. Mas eu quero que você anote esse primeiro ponto. Valorize um pensamento de Deus. Valorize um pensamento de Deus. Um pensamento de Deus é mais do que uma boa ideia. É uma direção.
correção e segurança em forma de sussurro. Uma única verdade revelada pelo Senhor pode encurtar anos de tentativas e erro. Um único apontamento do Senhor, uma única direção do Senhor pode achatar um tempo que você desperdiçaria tentando e errando. Uma palavra de Deus pode mudar toda a tua realidade, te reposicionar, afetar e realinhar as tuas decisões. Deus não fala só sobre coisas da igreja, mas coisas da vida. Seus pensamentos são vastos. Salmo 139 está nos mostrando isso. E permeiam a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado, as suas finanças, as suas emoções, a sua imagem de si mesmo. Os pensamentos de Deus são aqueles que nos fundamentam além do que nós achamos que devemos pensar sobre nós mesmos. Um pensamento de Deus vale mais do que 1000 desculpas suas. Anote isso em algum lugar. Um pensamento de Deus vale mais do que 1000 desculpas suas. Quando Deus pensa, irmão, Ele não apenas está conjecturando, Ele está decidindo o que Ele fará se tornar real. Os pensamentos de Deus são grandiosos. O Senhor, quando pensou em mim e em você, nos tornou realidade através do sopro de vida. Por isso, querido, não guarde consigo os seus pensamentos e tenha-os como uma verdade absoluta. Fique com os pensamentos de Deus. Porque às vezes sobre o trabalho que você está pensando em desistir, o Senhor está pensando algo muito melhor. Filho, continua, porque nesse trabalho você encontrará no momento certo uma oportunidade extraordinária e você verá os teus frutos multiplicados num curto espaço de tempo, porque eu derramarei sobre você graça. Tem horas que você olha para uma pessoa e pensa, que pessoa chata. Não dá para aproveitar absolutamente nada dessa pessoa. Não dá para edificar absolutamente nada com ela. Às vezes é o nosso pensamento, o nosso julgamento sobre aquela pessoa que inicialmente nós temos, o nosso pré-julgamento, né? E Deus está dizendo assim, olha, o meu pensamento sobre ela é que quando ela entender certos princípios, ela será uma pessoa de extrema valia para o seu chamado. Ela será uma pessoa de extrema valia para o que eu estou construindo através da sua vida. Para o que eu estou derramando nessa estação, ela será uma peça-chave. Ela só precisa de um pouco mais de paciência da sua parte. Então veja, às vezes nós temos pensamentos sobre pessoas, sobre circunstâncias, mas nós não devemos nos agarrar a esses pensamentos e ignorar o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, porque os pensamentos do Senhor conseguem ver além daquilo que nós estamos vendo e tirando as nossas próprias conclusões. Deus olhou para Paulo, outrora chamado Saulo, e viu em Saulo alguém capaz de matar pelas suas crenças. E Deus pensou, se ele é capaz de matar por suas crenças, ele também será capaz de morrer por elas. Esse será um vaso escolhido meu. Vou investir nele. Quando você olha Saulo como um perseguidor, certamente, irmão, você deve ter algum desgosto no seu coração, se colocando no lugar daqueles que perderam amigos, que perderam pessoas muito preciosas pela perseguição de Saulo. Mas Deus disse, eu tenho algo sobre ele. Os nossos pensamentos são limitados às atitudes que Saulo fez, mas os pensamentos de Deus alcançam o que Saulo pode se tornar. Então Deus não estava olhando para o Saulo perseguidor, Deus estava olhando para o Paulo apóstolo, Deus estava olhando para o Paulo morrendo em prol do evangelho, morrendo para que outros cristãos pudessem nascer, irmão. E a maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele, inspirado pelo Espírito Santo. Várias cartas com tanta profundidade que até hoje os teólogos discutem sobre certos assuntos. Cartas com tanta revelação, uma revelação sobre graça, uma revelação sobre adoção através de Cristo, uma revelação sobre sermos co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais, estarmos assentados com Cristo à direita do Pai. Revelações estas que foram entregues pelo próprio Deus. Irmão, se nós não conseguirmos olhar
Da perspectiva de Deus, nós não conseguiremos olhar para o Paulo que Deus quer nascer, enquanto faz o Saulo ser transformado. Valorize os pensamentos de Deus. Fique com os pensamentos de Deus. Não dê desculpas. Ah, porque fulano é muito chato. Ah, porque ciclano é isso. Irmão, nós estamos num torneio de tênis lá na igreja. É nosso primeiro jogo de duplas. Nós jogamos contra 2 amigos. Um menino é muito bom. Chama Lorenzo. Pensa no menino bom. É isso, rapaz. Monstrinho, rapaz. Criaram esse monstrinho. O menino é bom. E ele tem 16, 17 anos por aí. Ele, o Thiago Antônio, um amigo nosso. Eu e o Fábio, né? O Fábio Solano. Nós jogando e tal. E a gente foi jogar à noite. Na quarta-feira. Irmão, bateu um vento. Você jogava a bolinha e o vento levava a bolinha. Um vento, né? Pensa num vento. E aquilo me desestabilizou em certa feita. Porque eu sem vento me atrapalhando, eu já sou ruim. Imagina quando o vento atrapalha. Aí, irmão, aí não dá. E eu terminei, a gente perdeu, né? Terminei o jogo e falei, cara, mas esse vento. E aí a Luciene falou algo muito, muito interessante pra mim. Amor, mas você deu o melhor de si, não deu? Dei. Então pronto, deixa. Falei, cara, é mesmo. O Espírito Santo ministrou ao meu coração uma coisa muito poderosa. Ele disse assim, não ventou só pra você. Ventou pra todo mundo. Ventou na quadra inteira. Mas você tá colocando a culpa no vento por você não ter jogado bem. Todo mundo não jogou o que poderia ter jogado. E mesmo assim você perdeu. Porque o vento não bateu só na tua porta, bateu na porta de todo mundo. Eu falei, Deus, é verdade. É verdade, Deus. O Senhor mandou o vento, não foi só pra mim não, foi pra todo mundo. É verdade, você tem razão. Então, com vento ou sem vento, o resultado provavelmente seria o mesmo. Só que às vezes a gente tenta criar desculpas pra fazer com que a derrota, o erro, a oportunidade perdida possa doer menos no nosso coração. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que possamos nos responsabilizar, mudar e sermos transformados de glória em glória, de batalha em batalha. Valorize um pensamento de Deus. Valorize o que Deus tem pensado a seu respeito, a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida, da sua família. Amém? Segundo ponto. Calcule o preço de um pensamento errado. Jonas pagou a passagem para ir na direção contrária. Jonas 1:3 fala sobre isso. Pensamentos errados cobram caro. A paz, o tempo, relacionamentos, oportunidades e muitas vezes o seu propósito. Sempre que trocamos o que Deus pensa pelo que nós estamos supondo, embarcamos em viagens que nos afastam de onde Deus quer que nós estejamos. Sempre que nós pagamos um preço muito alto por pensamentos que são nossos, conjecturas que são nossas e ignoramos aquilo que Deus está falando, irmão, a gente paga um preço muito alto. Quantas vezes a nossa mãe, o nosso pai nos deu um direcionamento e a gente muitas vezes ignorou, deixou passar, não fez conforme ela disse e a gente pagou um preço muito alto. Quantas vezes nós fomos aconselhados para não fazer certas coisas? Filho, não case, não é a hora, não é o momento, filho, não case, olha mais um pouco para essa moça, pensa mais um pouco, e a gente é apaixonado, vai lá, casa, se perde, se frustra, entra num relacionamento que não deveria. Quando não, uma sociedade, filho, não entra nessa sociedade, filho, não faz, filho, aguenta um pouco mais sozinho, você conseguirá, calma, não desiste ainda, não entrega aquilo que Deus te deu, calma. E aí a gente entra na sociedade que recebemos o conselho de não entrar. O que acontece? A gente se perde, a gente tem prejuízo. Quantas vezes, irmão, Deus disse, filha, não se envolve com esse rapaz. Filha, esse rapaz não tem absolutamente nada para entregar para você de valor. Mesmo assim, você pagou para ver. Quantas vezes a gente tem pago um preço muito alto, irmão, para ver a nossa opinião nos levando para um lugar ruim? Quantas vezes, irmão? Calcula o preço do teu pensamento, calcula o preço das tuas atitudes, calcula o preço do erro que você está cometendo, irmão. Pensa um pouco antes de você tomar decisões.
Pensa um pouco antes de você estabelecer algumas coisas como verdades, sendo que Deus nunca disse nada. Pensa um pouco. Pensa um pouco. Esse eu quero deixar como segundo ponto. Pensamentos baratos custam muito caro. Anote isso, irmão. Pensamentos baratos custam muito caro. Às vezes você pensa demais. Isso vai te custar um preço muito alto. Terceiro ponto. Traga Deus para os seus pensamentos e não só para os seus problemas. Ache um lugar para que Deus possa reinar nos teus pensamentos e não só ser um socorro nos teus problemas. Jonas orou. Poderia ter orado no porão do barco, mas esperou o vento do peixe. Não espere o fundo do poço para que você busque a Deus. Não espere que você caia para que você possa ir até o Senhor. Não espere que o inimigo te roube tudo para que então você decida se humilhar a Jesus e voltar para Ele. Não espere, irmão, que você veja o fruto da tua péssima decisão para que então você possa buscar a Deus. Não, irmão, deixe que Deus derrame sobre você bênçãos, milagres, mas também direcionamento, confronto, disciplina, direção. Deixe com que Deus reine sobre a tua mente e pare de buscar Deus apenas quando você está com problemas. Não estou te dizendo que você não deve buscá-lo nos teus problemas, mas você não deve buscá-los apenas quando você está com problemas. Pare de dar lugar, irmão, à tua negligência. Pare de dar lugar, irmão. Convide o Senhor para a origem das tuas decisões. Convide o Senhor para o início dos teus planos. Convide o Senhor para os primeiros passos da tua jornada. Convida Deus, irmão. Tem horas que você pede ajuda para um, para outro, e pede para todo mundo, e por último é que você ora para Deus em desespero, porque você já não sabe mais o que fazer. Chega, irmão. Chega desse evangelho raso, chega desse momento raso, chega disso, irmão. Traga Deus para os seus pensamentos e não apenas para os seus problemas. A melhor prevenção do que salvação às pressas. Traga Deus para o pensamento e você não precisará pular na boca de um peixe. Traga Deus para os seus pensamentos e você não precisará encontrar o fundo do poço, irmão. Pelo amor de Deus, antes de decidir, ore. Antes de dar um passo, consulte a Deus. Antes de tomar uma decisão, ore. Ouça que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. E certamente você estará sendo guiado pelo Senhor. Quarto ponto. Deus fala por impressões, instruções e interrupções. Deus fala por impressões, instruções e interrupções. O Espírito dá impressões, sensibilidades santas. O Espírito fala ao teu espírito e não à tua alma. Às vezes tem gente que está tentando ouvir aquilo que Deus está falando na alma. Irmão, Deus não fala com você na sua alma, porque a sua alma é inconstante. A sua alma é cheia de emoções. A sua alma às vezes está bem e às vezes está mal. Às vezes está inquieta, às vezes não. O Senhor fala ao seu espírito. As impressões são no espírito. Aquele que é espiritual discerne aquilo que é espiritual. Nunca contrarie as instruções claras da palavra. Quando o Espírito te dá impressões, ele nunca contraria as instruções claras da palavra. Escute isso, eu vou repetir de novo. Quando o Espírito te dá impressões, ele nunca contraria as instruções da palavra. A palavra do Senhor é cheia de instruções, conselhos, apontamentos. A palavra do Senhor é cheia de instruções. Mas as impressões que o Senhor coloca no nosso espírito nunca vai contrariar a sua própria palavra, porque Deus é um só. Aprende isso. Por amor, Deus também envia interrupções. Tempestades que freiam a nossa rota, assim como fez com Jonas. Toda impressão deve ser passada no crivo da instrução. E toda interrupção pode ser um convite para a sua rendição. Eu vou repetir isso. Toda impressão deve
ser passada pelo crivo da instrução. Como assim, pastor? Toda impressão que você tem no seu espírito tem que ser passada pelo filtro, pelo crivo da palavra, da instrução que já está clara na palavra. Passou, segue, continua. Quando Deus interrompe certas coisas, se renda ao Senhor. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Deixe que Deus seja Deus na sua casa. Deixe que Deus seja Deus na tua caminhada. Deixe que Deus seja Deus, irmão. Toda impressão deve ser passada pelo crivo da instrução e toda interrupção pode ser um convite à sua rendição. Deus às vezes interrompe planos, interrompe oportunidades, porque às vezes Ele está vendo muito mais longe do que eu e você. Impressões sem instrução viram ilusão. Anote isso em algum lugar. Impressões sem instruções viram ilusão. Impressão sem instrução vira ilusão. E realmente, nós estamos caminhando à nossa própria sorte, do nosso próprio jeito, à nossa própria maneira de ser. E não é isso que Deus espera de nós. Último ponto. Troque a narrativa de autopiedade para a decisão de obedecer. Troque a narrativa de autopiedade para a decisão de obedecer. Jonas pregou em Nínive e Deus fez o impossível. Muitas vezes nós queremos o resultado de Deus sustentado por pensamentos humanos. Nós queremos que o Senhor nos entregue aquilo que nós esperamos, sustentados no nosso próprio pensamento e entendimento. Deus não vai fazer, irmão. Deus faz as coisas conforme Ele deseja, Deus faz as coisas conforme Ele quer. Não funciona da forma que nós queremos sempre. Mas funcionará sempre quando Deus disser. Obediência muda a sua mente, renova os seus pensamentos. A obediência te traz segurança, a obediência te protege. Por isso, irmão, aprenda a dar lugar ao que o Senhor está falando. Ao invés de você se autocomiserar, ao invés de você olhar para si e se ver como vítima, olhe para o que Deus está falando ao teu respeito. Olhe e preste muita atenção aos pensamentos que Deus tem a teu respeito. Olhe aquilo que o Senhor está falando, está fazendo e caminhe debaixo dessas verdades. Ignore as tuas dúvidas, ignore as falas do inferno, ignore os gritos dos gigantes que estão diante de você e fique apenas com a palavra que você recebeu, com o óleo que foi derramado sobre a tua cabeça, com aquilo que foi entregue a você no secreto. Fique com aquilo que Deus tem dado a você, com o pensamento que Deus tem sobre você, com a palavra que Deus entregou a você, e deixe de lado tudo aquilo que não vem de Deus. E obedeça, irmão. Obedeça, porque você sabe que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós podemos esperar. Deus sempre fará mais. Deus sempre fará mais. Amém? Te ajudou? Te deu uma iluminação melhor aí? Te fez crescer de alguma forma? Te fez avançar de alguma forma? Glória a Deus pela sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Decida deixar que o Senhor encontre espaço na sua mente e não permita que o inimigo transforme os teus pensamentos, a tua mente, numa oficina de ansiedade e depressão. Pai, nós te damos graça por cada palavra que está sendo ministrada nessa estação. Nós queremos abençoar, Senhor, a vida de cada um dos que estão aqui. Queremos declarar sobre eles milagres. Queremos profetizar sobre eles o novo do Senhor. Queremos derramar sobre eles, Pai, em nome de Jesus, graça e favor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa eles, Pai, transborda sobre eles mais e mais da tua palavra e da tua presença em nome de Jesus. Que eles possam crescer e ver os frutos de maturidade através da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa semana foi maravilhosa. Muito obrigado por cada um que nos assistiu, por cada um que compartilhou, por cada um que nos marcou nos stories. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre sua vida. Mais uma vez, volto a repetir. Hoje, até as 23h59, é o último dia para que você possa adquirir este livro no pré-lançamento. Tá bom?
Adquira ele, entra no link que está na descrição do vídeo, adquira o teu exemplar, compra para dar de presente para alguém. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito, vai te abençoar muito. Já é realidade. Já estamos com todos os trâmites contratuais sendo assinados e hoje nós resolvemos tudo. O livro já vai começar a ser impresso e assim que for impresso vai ser enviado para sua casa o quanto antes. Nós estamos construindo juntos. Essa é uma oportunidade de você fazer parte do que Deus está fazendo, tá bom? Queridos, Deus abençoe você. Não se esqueça, antes de sair, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações para que quando estivermos ao vivo você poder ser notificado, tá bom? Beijo no coração, obrigado por tudo, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos! Forte abraço!